Bom dia a todos os meus irmãos que estão nos ouvindo nesta manhã. Eu saúdo aos meus amados irmãos e amigos que nos escutam de todo o Brasil. Os irmãos aqui da Igreja Batista, nós estamos falando do templo da primeira Igreja Batista em Porto de Santana. É aqui no Espírito Santo, em Cariacica, você que é de outro estado. Saúdo a todos os irmãos que estão agora talvez nas suas casas, não possam estar na IBD por algum motivo de saúde, mas estão acompanhando. Tiveram algum problema, não dormiram bem, estão angustiados, seja o que for, saiba que Deus, quem crê em Deus sempre deve crer que grandes coisas podem ser feitas e mudadas. Não importa como esteja a sua vida, Deus pode te abençoar hoje. Então, acompanhe esta lição. Abra, por favor, a sua Bíblia em Mateus 7, 21 a 27. Nós vamos estudar a lição hoje, como compartilhar a minha fé. Mateus 7, 21 a 27, diz a palavra de Deus. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas todo aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Amados, então a nossa lição de hoje é como construir a minha vida cristã. Convido-os, antes de iniciar, a recitarmos o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Louvado seja Deus. O Pai Nosso é uma oração modelo que nós devemos sempre recitá-la, e ela é um modelo também para as nossas orações espontâneas. Amados, aqui na lição 16, como compartilhar minha fé, guarde no coração, isto é, memorize este versículo. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Tiago 1, 22. Há uma pergunta aqui, pense e responda. Como eu estou gravando esta lição, darei uma resposta direta e particular. A pergunta é: preciso construir minha vida cristã? Como irei construí-la? A resposta é sim, eu preciso construir a minha vida cristã. Embora o cristão
já seja salvo e já esteja preparado para viver nos céus, como ele ainda não vai para os céus, ele tem que viver aqui na terra de uma maneira cristã, expressando o ser de Cristo, a pessoa de Cristo. Então, preciso construir a minha vida cristã? Preciso. Por meio do estudo da palavra de Deus, por meio da oração, por meio do momento devocional em casa, ter um momento, se tiver uma família, fazer o culto doméstico, se for uma pessoa, ter um momento para orar, para ler a Bíblia, participar dos cultos públicos com os irmãos, estar em comunhão com os irmãos, ouvir a pregação do Evangelho e os ensinos. São todos esses meios de nós construirmos a nossa vida cristã. São meios em que Deus, por meio dos quais Deus nos abençoa, nos capacita, nos concede graças diversas. Assim, participar da ceia do Senhor. E se você não é batizado ainda, primeiro se batizar, não é? Porque primeiro tem que se batizar para participar da ceia. Então são atividades, ações que você deve fazer, que vai construindo a vida cristã em você e vai produzindo o caráter cristão. Mas quem de fato constrói a vida cristã e produz Cristo em nós e nos conforma à imagem de Cristo é o Espírito Santo de Deus, não é? Então, o Espírito Santo, ele vive dentro de nós e nós precisamos encher-nos do Espírito, buscar toda a plenitude de Deus. Buscar toda a plenitude de Deus, toda a plenitude do Espírito Santo. Encher-se do Espírito, irmãos, é uma ordem. Não é que às vezes nós oramos assim, Senhor, encha-me com o teu Espírito. Mas o Senhor, ele está dando uma ordem para que nós sejamos, isto é, eu tenho que fazer alguma coisa a respeito. E o que eu posso fazer, irmão? Irmão José Carlos, o que eu posso fazer para eu ser cheio do Espírito Santo? Estas coisas que eu já mencionei, não é? Duas são essenciais: a leitura da Bíblia, a leitura meditativa da Bíblia e a oração. E se você puder unir os dois, melhor ainda. Orar a palavra. Você lê um salmo, Salmo 23, por exemplo, você começa a orar a própria mensagem do salmo. Isso vai fazer você crescer espiritualmente e você vai ser cada vez mais cheio do Espírito Santo. O pastor John MacArthur, dos Estados Unidos, ele fala que ser cheio do Espírito Santo é ser cheio da palavra de Deus. Quando a palavra de Deus enche a nossa mente, o nosso coração, permeia toda a nossa vida, quando nós estamos cheios da palavra de Deus, nós estamos cheios do Espírito Santo. A Bíblia, a gente chama a Bíblia de a palavra de Deus, mas nós poderíamos também chamá-la de a palavra do Espírito Santo. Eu quero, irmãos, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Cada palavra, irmãos, da Bíblia é uma palavra que é pronunciada pelo Espírito Santo. Quando você memoriza, por exemplo, Salmo 23, versículo 1, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Você está enchendo-se de algo que vem de Deus, da palavra de Deus. Você está se enchendo de algo que vem do Espírito Santo. A palavra de Deus é o próprio Espírito falando conosco. Então, memorizar a Bíblia, meditar na Bíblia, orar a Bíblia, orar a palavra, praticar o que na teologia é chamado de leitura orante das Escrituras. Isso vai abençoar a sua vida. Aqui na lição, ela introduz, tem uma parte aqui em que o autor ele introduz um parágrafo longo, não vou lê-lo, porque na verdade ele está apenas apresentando o que Jesus falou com outras palavras, depois o irmão pode ler em casa. Mas no finalzinho da introdução, o autor esclarece assim: Jesus estava concluindo o seu sermão, o Sermão do Monte. O Sermão do Monte ele fica lá em Mateus, vai do capítulo 5 até ao capítulo 7. Então, no final do capítulo 7, que é onde nós lemos aqui o texto da palavra de Deus, ele, no finalzinho, ele faz uma aplicação usando, então, esse texto que nós vamos analisar aqui. Jesus bifurcou seus ensinos da seguinte forma, falando de duas justiças, dois tesouros, dois caminhos, duas vontades.
Enfim, Jesus, a palavra de Deus, e o Senhor Jesus também, porque ele não contradiz o restante da palavra, pelo contrário, ele a cumpre. A palavra de Deus sempre fala que há dois lados, ao lado de Deus e ao lado dos homens do mundo, ao lado de Satanás, ao lado das obras da carne. Nós temos que tomar uma decisão. Temos que tomar uma decisão. Como Josué, né? Lembra lá Josué? É como se ele fizesse um traço assim no chão, como se ele fizesse um traço no chão. Então, ele passou para o lado de cá e falou, quem é do Senhor, venha para cá, venha para o meu lado. E ele falou, agora vocês decidem, se vocês querem servir aqueles deuses falsos lá, é um problema de vocês. Agora, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Irmãos, a Bíblia exige, a palavra de Deus exige uma posição firme. Ou você é de Deus ou não é. Então ali Josué colocou o povo contra a parede. Que história é essa? Tem pessoas aqui que estão prestando culto aos deuses amorreus e tudo mais. Tem que decidir, ou você é de Deus ou não é. E na Bíblia você vai ter isso em vários lugares. Não é? Por exemplo, quando a gente lê a história do povo de Deus no deserto, você tem lá a história da libertação do Egito, fica bem claro que você tem o povo de Deus e você tem os egípcios. Na abertura do Mar Vermelho, quem passa? O povo de Deus. Quem fica? Os egípcios, que é o símbolo de tudo aquilo que não vem de Deus. Era até uma obra diabólica que perseguia o povo de Deus. Então, amados irmãos, a Bíblia apresenta sempre esses dois caminhos. Lá no Salmo número 1, por exemplo, fala dos justos e fala dos ímpios. Há uma divisão ali, há uma divisão. Bem-aventurado o homem que não anda segundo conselhos dos ímpios, não é? Então, há uma divisão. Jesus também faz isso. Ele vai falar das duas portas, por exemplo, e agora ele está falando aqui para nós de duas casas que foram construídas. Queridos e amados, isso que eu acabei de dizer, o autor ele está dizendo no finalzinho da lição. É a hora da verdade, você tem que decidir. Você que está me ouvindo neste momento e assistindo, você é salvo ou não é? Você é cristão ou não é? Você é crente ou não é? Você é de Deus ou não é? Você pertence a Jesus ou não pertence? Ninguém pode ter dois senhores. Ninguém pode servir a dois senhores. O próprio Jesus ensinou isso. Você serve a Jesus. Você se identifica. Assim, ele fala assim, não existe, o autor da lição diz, não existe meio salvo, nem meio crente. Se você é meio salvo, na verdade, você é totalmente perdido. O grande pregador do passado, Charles Spurgeon, ele falava, não existe quase salvo. Quase salvo é totalmente perdido. Eu estou quase salvo, eu sou quase um cristão, eu visito a igreja, você é quase um cristão? Não é não, você pode ser um quase, mas você vai para o inferno. Porque quem vai para o céu é quem toma uma decisão firme do lado de Cristo. Você se identifica, o autor da lição pergunta, você se identifica com qual desses dois construtores que aqui se apresentaram? O que edificou a casa sobre a areia ou o que edificou a casa sobre a rocha? Jesus mostra que você está sujeito a grandes perigos. Nós vimos aqui que dois homens, eles construíram a sua casa. Ele foi sábio e construiu a casa sobre a rocha. E Jesus fala, o que é construir a casa sobre a rocha? A rocha é a palavra de Deus, a rocha o próprio Jesus é a rocha. Então, Jesus é o fundamento. Esse homem que foi sábio, construiu a casa sobre a rocha, então quando veio a tempestade, vieram as águas, vieram os ventos, as chuvas, não derrubou a casa. O outro insensato construiu sobre a areia, quando veio a tempestade, derrubou a casa. Então Jesus, ele diz assim, todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato. Quem não a pratica é insensato. E quem pratica é uma pessoa sensata. Não é? No versículo 24, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente,
sensato que edificou sua casa sobre a rocha. Você tem praticado a palavra de Deus? Amados, a lição aqui nos fala, inicialmente, tem 2 pontos e nós vamos então ver o primeiro. O perigo da fé não genuína. Mateus 7 a 21, 21 a 23, melhor dizendo. Aqui Jesus diz, nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Então aqui, irmãos, esse texto, esses versículos da palavra de Deus, essa palavra de Jesus, mostra o perigo de uma fé não verdadeira, uma fé que não é genuína, uma fé falsa. Você vê aqui que tem aqui vários sinais apontados. Essas pessoas aqui que Jesus vai falar que não conhecia, essas pessoas vão para o inferno, elas praticam iniquidade, são pessoas falsas, mas elas faziam várias coisas, olha só, elas profetizavam em nome de Jesus. Profetizar é dizer uma verdade espiritual. Tem vários profetas falsos na internet hoje em dia, no YouTube, no Facebook, falsos profetas. Todos eles irão para o inferno. O que é um falso profeta? É aquele que não anuncia a verdade da palavra de Deus, mas também pode ser alguém que esteja anunciando a verdade, mas ele não vive a verdade. Então, se você prega, se você ensina, se você fala a verdade de Deus, mas você não vive, você é um falso profeta. Eles, profetizavam em nome de Jesus, eles expeliam demônios. Irmãos, tem uma realidade espiritual aí que é algo realmente espantoso, né? Os seres humanos possuem um cérebro poderoso, ok? Possuem uma mente consciente, subconsciente. Na mente subconsciente existe aí um poder extraordinário de alcance de objetivos. A pessoa que quer pela vontade, pela força, o poder da vontade, muitas vezes consegue fazer muitas coisas. E sem contar que, veja bem, quem atua desta forma, falsos profetas, eles são apoiados por Satanás e pelos demônios. Os próprios demônios, às vezes tem uma pessoa endemoniada, ali tem um falso profeta. Satanás está gostando porque o falso profeta não anuncia a verdade, ele está pregando algo que vai levar muita gente para o inferno. Ele não fala de Jesus, ele só fala de coisas como dinheiro, prosperidade, campanhas disso, campanhas daquilo. Satanás está gostando porque ele não prega Jesus, ele está arrastando centenas de pessoas para o inferno. Então, às vezes aparece lá um endemoniado, verdadeiramente endemoniado, e aquele homem vai lá e expulsa aquele demônio. Mas como se ele não é crente? Porque o próprio Satanás pode muito bem ordenar aquele demônio que está naquela pessoa ali, ou o próprio demônio já está instruído. Aquele demônio já está instruído. Olha, quando aquele falso profeta mandar sair, você sai, porque as pessoas vão acreditar nele e vão continuar sendo enganadas. Então, não seja um falso profeta. Essas pessoas aqui faziam milagres e tudo mais, mas Jesus vai dizer para elas, você faz milagres? Olha só que coisa espantosa, você faz milagres, você expulsa demônios, que coisa espantosa, você fala muito bem, você é um pregador extraordinário, que espantoso. No final Jesus vai dizer, eu não estou espantado com nada que você fez, você só fez coisa horrível, você pregou falsidades, você viveu uma vida falsa, eu não te conheço, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Jesus então vai separar as ovelhas dos cabritos, as ovelhas dos bodes, naquele dia. E nós não podemos estar do lado dos cabritos, porque vamos para o inferno. Temos que estar do lado daquele lado, à direita de Jesus,
o lado das ovelhas. Quando o Senhor vai dizer: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Está escrito lá em Mateus capítulo 25. Amado, esse texto então apresenta-nos vários perigos de uma vida falsa, cristã falsa, de uma fé não verdadeira, não genuína. Deixa eu beber um golinho de água. As pessoas que praticam esta fé falsa, aqui o autor diz assim: nesses 3 versículos que nós acabamos de ler, Jesus mostra 2 enganos que você pode cometer. Primeiro engano, a profissão verbal de Cristo. A profissão verbal de Cristo, versículo 21, ele diz: Senhor, Senhor. Esta é uma bela confissão, não é verdade? Chamar Jesus de Senhor é maravilhoso. O apóstolo Paulo diz que ninguém diz Senhor Jesus a não ser pelo Espírito do Senhor. Mas, isso aí está falando quando é verdadeiro. Ninguém realmente recebe Jesus e crê em Jesus e se rende a Ele, e se subordina a Ele como Senhor, a não ser quando o Espírito Santo opera no coração. Mas uma pessoa falsa, irmãos, eles ficam falando assim, às vezes as pessoas falsas que não são cristãs, eu vejo. Eu sei porque elas não são verdadeiras cristãs, porque elas têm comportamentos diferentes. Elas se comportam de um jeito, de uma maneira, e depois de outra. Às vezes na boca delas elas falam, glória a Deus, mas tudo falsidade. Fala, graças a Deus, ó Jesus, elas usam essas expressões. Mas essas pessoas não creem em Jesus. Então, é uma profissão de fé falsa. Dizer Senhor, Senhor é uma profissão de fé maravilhosa quando é feita de maneira sincera e verdadeira. Essa confissão é uma confissão pública, respeitosa, e está certa. Ela é fervorosa, dizer Senhor, Senhor. Isso é verdadeiro. O problema não está na profissão, está na pessoa que faz, porque eram falsos. Entretanto, você corre o risco de estar fazendo tudo errado. Se não houver sinceridade na sua confissão, se não houver um outro interesse que não seja Jesus, demonstração de fervor, zelo, respeito, santidade, não é necessariamente um sinal de espiritualidade. Isto é, como eu já disse, uma pessoa pode usar várias expressões cristãs, não é? Várias expressões cristãs, mas ser falso, ok? Então você tem que tomar cuidado com isso. Segundo engano, a pessoa pode praticar atos que não evidenciem a fé. Eles não podem, atos que não podem evidenciar fé. Jesus inclui nesses atos, por exemplo, profetizar, como eu já mencionei, expulsar demônios, fazer milagres. São obras que parecem ser obras de Deus. Será? Ele está fazendo a obra de Deus. Ele expulsa demônios. Como eu falei, às vezes, aliás, Jesus usa em outro lugar, né? Satanás expulsa Satanás, né? Tem algo assim. Quando eles atribuem a Jesus, fala que Jesus está fazendo milagres por Beelzebu. Porque o próprio Satanás, um servo do passado, João Calvino, falava que Satanás também tem os seus milagres. Então a pessoa faz um milagre, a pessoa vai na igreja, é curada. A pessoa, Satanás, irmãos, ele é velho. Satanás é velho e esperto, é antigo. Ele conhece muitas artimanhas para enganar as pessoas. Até às vezes, acupuntura, por exemplo, medicina chinesa, massagem. Vocês acham que Satanás não conhece tudo isso? Ele pode fazer alguma trama ali para aliviar a dor da pessoa. Ele pode até conseguir a cura da pessoa, porque ele tem um certo poder nessa existência aqui. Não tem todo o poder como Deus. Então, irmãos, muitas pessoas que praticam, às vezes, milagres, expulsam demônios, fazem obras extraordinárias. Essas obras podem ser tanto pelo poder da mente, do cérebro aqui, da mente humana,
poder da mente consciente e subconsciente, que tem poder extraordinário, como pode também ser algo apoiado por essas forças demoníacas. Amados irmãos, é possível você estar excluído do reino de Deus, e pregar uma mensagem espiritual em nome de Deus. A pessoa fala em nome de Deus, mas não vai para o céu. 1 Coríntios 9, 27 diz, apóstolo Paulo diz, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Eu estou aqui ensinando para os irmãos, eu estou pregando para os irmãos, mas eu posso, irmãos, se eu não viver a mensagem do Evangelho, eu vou para o inferno. Apóstolo Paulo está dizendo, eu esmurro o meu corpo, quer dizer, eu não me deixo cair o tempo todo em tentações. Às vezes nós falhamos. Apóstolo Paulo também era homem e falhava, não é? Lá em Romanos 7, ele fala da guerra espiritual, não é? O bem que eu quero fazer, não faço. O mal que não quero fazer, isso faço. Então, nós falhamos. Não é isso. O cristão vai enfrentar durante toda a sua existência aqui uma batalha interior da carne e do espírito. A questão é aquele que não enfrenta essa batalha. Ele é falso. Ele vai para a igreja, ele prega, é profeta, expulsa demônio, sai. Vai viver, como se diz, na gandaia, não é? Vai praticar vários atos, pecados horríveis que Deus condena, tá certo? Então, mas eu esmurro o meu corpo, eu esmurro o meu corpo, quer dizer, eu luto contra a tentação, eu luto contra as tentações, eu não vou deixar o meu corpo ser reduzido à escravidão do pecado. O poder de Deus atua em mim. A graça de Deus atua em mim. Aquele que tem a graça de Deus em si, e nós temos a graça de Deus em nós, porque a graça não é só o favor imerecido que nos salva, é também um poder que nos capacita. A graça de Deus nos capacita a deixar o pecado, irmãos. Eu esmurro o meu corpo, quer dizer, faça o máximo que você puder para abandonar esse pecado no qual você está escravizado. Jesus falou assim, se a tua mão te faz tropeçar, corta e lança até a mão fora. É melhor você ir maneta sem mão para o céu do que ter as mãos e ir para o inferno. Se o teu olho te faz tropeçar, arranca os teus olhos. Isso aqui você fala... Isso aí é só uma imagem hiperbólica. Jesus está falando aí da seriedade do reino de Deus. A seriedade do reino de Deus. Não viva no pecado, não deixe se escravizar pelo pecado. Você tem um pecado na sua vida que você quer abandonar, ou melhor, que você precisa abandonar. Busque a Deus na palavra, orando, em oração, ajoelhe-se, quebrante, confessa o pecado, peça para Deus te purificar pelo sangue de Jesus, busque o enchimento do Espírito Santo, a plenitude do Espírito Santo, a graça de Deus vai te capacitar e você vai ser liberto. Amados irmãos, então é uma falsidade. Por que eu estou mencionando isso? A lição está tratando disso aqui, porque é a falsidade, vida falsa, vida dupla, né? A pessoa externamente diante do povo é cristão, faz cara de crente, fala expressões de crente, mas no oculto, Jesus usou até a imagem lá em relação aos fariseus, com o sepulcro, né? Sepulcro caiado. Você vê o sepulcro com cal, todo pintado, bonitinho, por dentro só tem podridão. Há muitas pessoas falsas assim na igreja. Essas pessoas não vão para o céu, essas pessoas vão para o inferno. Se eu fizer isso, mesmo sendo um pregador do evangelho, mesmo sendo um professor da escola bíblica, eu posso ensinar 1000 lições, não é isso que vai me salvar. O que me salva é a graça de Deus operando no meu coração. É se eu nasci de novo, se o Espírito Santo realmente produziu a fé salvadora em mim, que é a fé que confia em Jesus Cristo, que confia na obra de Cristo. Irmãos, nós temos exemplos na Bíblia de pessoas falsas. Por exemplo, os magos do Egito. Quando Moisés ia lá no palácio do faraó,
e às vezes tinha aqueles milagres, teve as 10 pragas, e teve vários milagres, o cajado, a vara de Arão, melhor dizendo, floriu e tudo mais. Os magos do Egito fizeram milagres também. Eles fizeram, surgiu ali uma cobra, lembra? Uma cobra, surgiu ali uma serpente, mas aí a vara de Arão se transformou numa serpente maior e devorou a serpente dos magos de Faraó. Mas mostra que os magos de Faraó, eles tinham poderes, há poderes, irmãos, ocultos neste mundo, ok? Poderes ocultos para os outros, para nós já sabemos, né? Nós cristãos sabemos. A mente humana tem um grande poder, a psicologia mostra isso. Poder na mente consciente e na mente inconsciente. E há o reino das trevas, ok? Então esse reino das trevas é poderoso. Aqueles magos do Oriente ali, como é que eles produziram aquele milagre? Pode ser um truque da mente, o poder da mente, eles conseguiram fazer aquilo ali, e pode ser o próprio Satanás, diabo, que fez aquilo ali. Como disse João Calvino, eu já citei, Satanás também tem os seus milagres. Então, aqueles magos do Oriente, eles faziam milagres, mas não eram servos de Deus. Judas Iscariotes vivia com Jesus, mas não era um servo de Deus. O próprio Satanás, ele se transforma em anjo de luz, segundo Coríntios 11, 14. Amados irmãos, então tome cuidado para que a sua vida não transcorra, não chegue a um destino que vai ser ruim para você. Não espere acordar na eternidade e Jesus falar: aparte de mim, seu maldito, sua maldita, eu não conheço você vive na iniquidade. Você fala: mas Jesus, que é amoroso, Jesus vai vir como juiz, irmãos, para julgar. Então toma cuidado com a tua vida, deixa o pecado e busque a Jesus. Amados irmãos e queridos amigos que estão me assistindo nesta manhã, vamos prosseguir aqui com a nossa lição. Deixe-me ver aqui onde estou. Sim, ok. Amados, a única evidência, ou a evidência clara da sua conversão, é a sua obediência. Deus não quer palavras vazias. Senhor, Senhor, aleluia, glória a Deus. Essas palavras só têm valor se você realmente vive o que você está falando. Nós temos que viver o que nós cremos. Jesus falava que nós temos que fazer a vontade, que a vida dele, ele falava: a minha vida é fazer a vontade de meu Pai que está nos céus. Está aqui no texto que lemos, Mateus 7, 21. Amados, existem muitos perigos de uma fé meramente intelectual. Martinho Lutero usava a expressão mero assentimento intelectual, isto é, não basta a pessoa só intelectualmente diz que crê nas verdades bíblicas, ela precisa realmente render-se a essas verdades. O mero assentimento intelectual que é infrutífero, que não produz frutos. A fé que não produz boas obras é uma fé morta. O apóstolo Tiago diz: a fé sem obras não salva, porque é uma fé morta. Fé morta não salva ninguém, mas uma fé viva. Ali o apóstolo Tiago não estava pregando a salvação pelas obras, ele estava querendo dizer que a fé verdadeira produz obras, a fé viva produz vida. Aqui depois, então, Jesus prossegue no texto contando a história das duas construções. Nós temos dois homens, um construiu a casa sobre a areia, ou melhor, primeiro ele fala do que construiu sobre a rocha e depois construiu sobre a areia. A casa construída sobre a rocha não caiu e a casa construída sobre a areia caiu. Então nós temos aqui algumas lições que são: temos aqui dois ouvintes. Olha só o que Jesus diz, verso 26. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica. Tem aquele que pratica a palavra. E você tem um ouvinte, e todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica. Quem pratica é que é o verdadeiro servo de Jesus. Quem não pratica
são pessoas falsas. Cristãos nominais, não são cristãos verdadeiros. O apóstolo Tiago, ele nos diz, irmãos, Tiago 1, 22 a 25, tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos, porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante da palavra, esse será bem-aventurado no que realizar. Bem-aventurado quer dizer feliz. Você quer ser feliz em tudo que você fizer, quer ser bem-sucedido em tudo que você fizer, pratique a palavra de Deus. Não seja um ouvinte negligente. Vamos prosseguindo aqui, então. 2 ouvintes temos. Temos também 2 construtores. Um é sábio e ele constrói a sua casa. Ele é sábio, ele é prudente, constrói a casa sobre a rocha. O outro é insensato, é um tolo. Ele constrói a casa sobre a areia. Talvez ele é assim, aquele imediatista, né? Essa casa aqui, irmão, representa a nossa vida espiritual. Sobre o que nós estamos construindo a nossa casa espiritual, a nossa vida espiritual. Ok? Então, se o fundamento for falso, e nós vamos ver a seguir qual é o fundamento, nós estamos construindo uma casa que vai ruir, que vai cair. Temos então duas casas, que já mencionamos. Qual a diferença entre as duas casas, irmãos? O alicerce, o fundamento. Foram 2 casas, às vezes edificadas do mesmo jeito, mesmo modelo, só que o alicerce era diferente. O fundamento era diferente. Qual deve ser o fundamento da nossa vida espiritual? Jesus Cristo. 1 Coríntios 3:11 diz: porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Temos então, irmãos, 2 casas, temos 2 terrenos. Um é rocha firme, o outro é areia. A areia não oferece resistência, estabilidade, segurança. A Bíblia diz que Jesus, ele é a rocha. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 3 e 4 diz assim: todos beberam de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. A pedra é Cristo, a rocha. Essas casas simbolizam a nossa vida espiritual. É a santificação, por exemplo. E o fundamento é Cristo. Jesus fala: sem mim nada podeis fazer. Em Isaías 26:4 diz: confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Amado, nós temos problemas na vida. Nós temos aqui 2 problemas. Teve uma provação aí. Os 2 construíram a casa, um sobre a areia, outro sobre a rocha. Teve uma provação da resistência. Na provação, aquele que não estava edificado sobre um fundamento verdadeiro, um fundamento sólido, aquele ali caiu. A casa é o símbolo de nós mesmos, da nossa vida espiritual. Então, Jesus fala: no mundo passais por aflições. João 16:33, nós vamos ter provações, irmãos, aflições. Aquele que é um falso crente, um falso cristão, no momento da provação, ele abandona a fé. Por isso vai ter a grande apostasia no final dos tempos, porque vai ter a grande tribulação. Quanto maior a tribulação, maior as chances da pessoa abandonar a fé. Mas fica firme na rocha aquele que é nascido de novo, que tem Cristo habitando em si, que tem o Espírito de Deus dentro de si.
Houve então, irmãos, aí dois resultados. Dois resultados. A casa construída sobre a areia ruiu, caiu. A casa construída sobre a rocha não caiu. A rocha é Cristo. Você tem construído a sua rocha sobre Cristo. Você tem confiado na sua salvação. Você confia a sua salvação em Cristo ou em outras coisas? Você acha que tem que fazer coisa para ser salvo? Dar o dízimo, dar ofertas, frequentar cultos, doar cestas básicas. A rocha é Cristo. Ele é a base da nossa salvação total, tanto da justificação, tanto da regeneração, quanto da santificação e da glorificação que virá também. Nós nos tornamos filhos de Deus por meio de Cristo. Então houve aí dois resultados. Aquela casa, irmãos, que caiu no versículo 27, Mateus 7, 27, Jesus diz que foi grande a sua ruína. Foi grande. Você já viu às vezes imagens na televisão de prédios demolidos, ou prédios que caíram, às vezes cai um prédio e morrem várias pessoas, ou aquela tragédia de Petrópolis, veio derrubando tudo ali, aquelas casas, não vamos entrar no detalhe, porque nós não temos que julgar as pessoas que estavam ali, mas assim é semelhante a esta parábola de Jesus. Se você não estiver edificado sobre Cristo, vai ser grande a sua ruína. Você vai acordar na eternidade para ouvir de Jesus: eu não te conheço. Você vai acordar na eternidade para descobrir que vai para o inferno e não para o céu. E lá você vai se desesperar, mas vai ser tarde demais. Então, creia em Jesus, santifique a sua vida. Santificar a vida não é só atos externos, irmãos, também aqui, na mente. Você tem que ter pureza na sua mente. Você não pode estou lá no meu quarto, ninguém está vendo. Você não pode ter pensamentos malignos que é contra a vontade de Deus. Você tem que obedecer a Deus até na sua mente. Amados irmãos, para encerrar esta lição, então, nós vimos aqui que como construir a vida cristã. Nós vimos que há pessoas nós vimos aqui que há dois lados. Há ao lado dos falsos cristãos e dos verdadeiros. Alguns estão construindo sobre uma base falsa. A base verdadeira, o verdadeiro alicerce da vida cristã é Cristo Jesus. Ele é a rocha. E para nós construirmos essa nossa vida cristã sobre Jesus, nós precisamos viver a vida cristã, praticar as virtudes da vida cristã. Apóstolo Paulo, em Filipenses 1, 21, ele diz: para mim o viver é Cristo. Para você também o viver é Cristo. O viver é Cristo. Eu vou viver para Cristo. Para mim o viver é Cristo. Desde que eu acordo até que vou dormir, todas as minhas ações, até eu vou me alimentar e vou dar graças a Deus. Tudo feito na presença de Deus. Amados, para finalizar, lerei apenas aqui 3 versículos da palavra de Deus. O que deve dirigir a vida cristã? Cristo é a base sólida e o nosso princípio orientador máximo é o amor. 1 Coríntios 13, 1 a 3 diz: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Aqui na palavra de Jesus, esses homens faziam milagres, como diz Paulo aqui, não é verdade? Milagres, faziam coisas tremendas. Mas Jesus disse: apartai-vos de mim, malditos, nunca vos conheci. Mas você pode ser conhecido por Deus. Você pode ser conhecido por Jesus. Quando você acordar aqui e na eternidade, basta você se render a Ele hoje
como seu único e suficiente Salvador pessoal e Senhor e Mestre da sua vida. Que Deus te abençoe. Até a próxima lição.